de ensino? No sistema de ensino. Nós temos tudo para dar certo, porque as leis estão bem escritas. O que falta é a aplicação prática das nossas leis. Okay. Porque acabamos de dizer, por exemplo, que o sistema educativo diz que nós devemos ter 35 alunos na sala, mas estamos com uma turma com o dobro. Em vez de 35 temos 75. É um desgaste não só para o próprio professor, mas para os próprios alunos. Mas é bem verdade que muitos começaram a beber por conta própria e deixaram por conta própria. Acontece. Tudo é por tomada de decisão. O INALUD trabalha, temos psicotrópicos, medicamentos, temos psiquiatra, Benguela está muito bem servida, temos psiquiatra, temos os centros de reabilitação, mas se não houver uma tomada de decisão por parte do adito, é a mesma coisa que nada, porque os centros de reabilitação, os hospitais não são cadeias. A gente não tranca as pessoas com algema, com cadeado, não é cadeia. Então tem que haver uma tomada de decisão. Por parte da pessoa Por parte consumidora. da pessoa consumidora. Mas quando é a família que traz essa pessoa, e muitas das vezes eles acham que amarrando ele e levar até uma instituição que lida com pessoas viciadas seria uma opção ou o princípio para a cura. Como é que funciona? Não funciona. Às vezes, pelo desespero de quem acompanha, nós até aceitamos receber esta pessoa, fica confinada num espaço. A gente chama o período de janela, que são 72 horas. Assim que ele ficar lúcido, assim que ele passar a intoxicância da droga que ele tenha tomado, a gente senta com ele. A figura do psicólogo aparece aí, a conversar com ele, a perguntar se ele sabe o espaço onde ele está. Essa é uma das questões que a gente pergunta. Se sabe o espaço onde está, por que está naquele lugar, que serviço nós vamos oferecer. Ele tem que estar aí por livre vontade, senão a gente abre o portão e ele sai. A lhamba faz mal quando ela é fumada. Porque a primeira ação da lhamba e qualquer tipo de cigarro pode ser a droga lícita, cigarros de marca que vendem nos mercados, qualquer uma tem ação não só no sistema nervoso, mas nos pulmões também. E passado algum tempo, de acordo com o tipo de vida que essa pessoa leva, a alimentação, o descanso, ele tende a dar cabo dos pulmões. Porque a toxidependência pode passar de pais para filho, principalmente na mulher grávida, está provado cientificamente, porque o bebê, enquanto estiver no ventre da mãe, consome tudo aquilo que a mãe consumir. Okay. E sabemos que o bebê no ventre da mãe ainda não tem os órgãos formados, vai se formar com a droga de adição que a mãe consumia. Quando ele nascer, é propenso a entrar nesse mundo. Então, para um adulto que já tenha vivido isso no ventre da mãe, vai crescer, de certeza que quando começar a fumar, não vai contar 10 anos a partir do dia que começou a fumar, vai contar 10 anos a partir do ventre da mãe. Eu não diria que estamos bem, mas já temos editoras em Benguela. Eu não sei se falei no princípio de um livro que é a Pedagogia de Comênios, baseada na Teologia de Cristo. Escrevi com uma editora de Luanda, totalmente paga, não quero falar o nome da editora. O livro veio com erro porque houve plágio na capa, com uma capa de um livro muito conhecido que é o Código da Vinci. Opa! Eu não tinha como publicar, aquilo seria crime. E um crime internacional. Exato. Eu conversei com a editora, não, mande os livros de volta, e até hoje os livros estão lá. 1000 cópias escritas, reproduzidas, estão lá. Tentei com uma outra editora do Ambo, até hoje o livro não sai. Também não aparece. Então eu fiz um intervalo, não escrevo mais enquanto não tiver editoras em Benguela. Então eu era membro da associação Movimento Shalom, do Graciano Catumbela. Ele abre a editora Shalom em Benguela. Então já estamos a tirar livros por Benguela. E quando eu escrevo, o silêncio também fala. Então, em termos de editora Shalom, de Graciano Catumbela e Otini, do Elias, para Benguela, tem também uma outra editora de Daniel Guto e DS, a editora DS. Essas três, tem a editora Lavoco, que está um bocadinho também dentro de Benguela. Já estamos a tirar livros, estamos a escrever e já temos a possibilidade de tirar 50 ou 100. Quando eu comecei a escrever, é obrigatório tirar 1000, 2000. Os meus 3 primeiros livros eu vendi 2000 cópias para cada um com a reedição. Mas agora tu pode escrever um livro e tirar 10. Essas editoras já permitem. Só que sai mais caro. Eu nunca entendi também porquê. Quanto menor o volume, mais caro a edição. Não está fácil. Benguela não tem nenhum empresário. Se tiver algum que me perdoe, estamos a bater portas e não estamos a conseguir. Nenhum empresário que investe nesse mercado. E quem fala de literatura, fala de artistas plásticos. Temos jovens a fazerem pinturas boas e preferimos comprar um quadro que vem da China do que comprar
Pois, Por falta aquilo de... que nós fizemos aqui. Sim. E muitas das vezes são peças únicas. São peças únicas. Então a literatura está mais ou menos nesse meio. Porque quando o livro é patrocinado, o preço é mais baixo. Aí todas as crianças, por exemplo, no caso da literatura infantil, todas as crianças teriam acesso ao livro. Até podia, seria fácil um livro, como esse, por exemplo, da Júlia Lima, se custasse 500 kwanzas. Acho que o Nelito podia comprar 10 livros e oferecer. Até é verdade, é verdade. Yeah. Então, se eu tivesse possibilidade, oportunidade e tivesse dinheiro, estaria a patrocinar mais escritores, estaríamos a baixar o valor do livro, então não só as crianças e os adultos teriam acesso aos livros, porque em cada adulto existe uma criança que ainda precisa de ler. Eu acredito que o conselho na área de família, casamento e não só, as pessoas deviam pedir antes. Porque o pai e mãe formam filhos. Pois. Nós, enquanto pais, demos instrução, educação para serem bons filhos, para ser esposo ou esposa, para ser cônjuge. Cada um dos pais, um faz o outro. Pois. Então, mas já temos essa oportunidade, pelo menos a nível das igrejas. Existe, por exemplo, a Igreja Católica, existe a escola para noivos, antes Sim, do é uma casamento. formação Sim. antes do casamento. Exato. Para conselheiros e terapeutas, eu gostaria que fôssemos chamados antes Ok. que o problema acontecesse, na perspectiva de prevenção. E temos sido chamados. Eu tenho trabalhado pelo menos com a Diocese de Benguela, com o senhor dele, eu tenho chamado em uma outra igreja. Então devia ser antes. Quando as coisas já aconteceram, existe aquele também que se calhar foi traído, Pois. mas diz: eu não quero desistir do meu casamento, eu gosto do meu marido, eu gosto da minha mulher e quero. E qual é a posição do conselheiro patrimonial nessas situações? E que a traição foi confirmada, não é apenas uma suspeita. Alguns com suspeita, outros com casos mesmo confirmados. Para esses, sabemos que qualquer traição traz feridas emocionais, porque produz raiva. A raiva é uma emoção negativa. Pois. O ódio é uma emoção negativa. A decepção é uma emoção negativa. A gente trabalha com essa pessoa que quer continuar no casamento mesmo tendo sido ferido. Como lidar, como controlar essas emoções, trazendo um gatilho diferente. Mas que é a alegria, que é a disposição. Quem foi traído e quer continuar no casamento é porque ama. Certo? Pois. E as nossas terapias são baseadas na palavra de Deus. E conhecemos o livro de 1 de Coríntios 13, que diz: o amor todo sofre, tudo suporta, o amor não julga, o amor... Para casos de violência, eu, particularmente, em Grácia, aconselho que a pessoa saia. Porque por causa da raiva, de repente pode pegar numa faca. Eu trabalhei, por exemplo, algum tempo com o presídio feminino. E estavam lá cerca de 60% ou 70% de mulheres vindas da cadeia de Viana, na altura, que matou o marido. Apanhou a vida inteira e naquele dia o marido foi a pensar que ia dar mais uma chapada, ela encontrou com uma faca a fazer a salada, levantou a faca e matou. O programa Mambo de Casal foi um convite formulado pelo Nuno de Carvalho, a esposa, a Flomena Teixeira, e o Gilceu de Almeida. E convidaram-nos para fazer parte. Eu falo de 15 em 15 dias, tem uma outra psicóloga que vamos intercalando. Não sou jornalista, mas o dom de falar está em mim, gosto de falar. Não falo bem, erro a maior parte das vezes, graças a Deus que não escrevo mal. Tentamos promover a paz. O mundo precisa de paz. Nós estamos a lutar por coisas muito burras. Existem lares a serem desfeitos por causa de telefone, porque o casal acha que tem que ter privacidade no telefone. E eu tenho dito muitas vezes, estamos a partilhar enquanto marido e mulher coisas muito íntimas que até Deus duvida. Não vamos partilhar telefone? Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Cada um conhece o marido e a esposa que tem. Se sabe que o teu marido é traquino, que a tua esposa é traquina, convém não mexer, para não ver aquilo que vai te ferir. Porque tem lares, nós ainda falamos sobre isso hoje, com coisas muito expostas, a família intervém, a polícia intervém e de repente voltam a estar juntos. Então é melhor não bisbilhotar. Prevaleça o amor. Saudações de acordo à hora do dia. Estamos aqui para mais uma gravação.
Hoje temos como convidada aqui nos nossos estúdios a doutora Ingrácia, e acredito que muita gente aí do outro lado da câmera já conhece. E gostaria de passar um bocado a palavra aí à doutora, que é para cumprimentar os nossos internautas. Bom dia, doutora Ingrácia. Bom dia, João Nelito. Bom dia, caros telespectadores, é assim que se diz? Quem está do outro lado da câmera a nos ouvir. É preciso fazer lembrar que a nossa entrevista é patrocinada pelo Estúdio Montenegro, responsável para fotografar eventos, qualquer tipo de cerimônia. Se precisarem, só entrar em contato com a página do Estúdio Montenegro e lá vão saber a qualidade não sabia que também tem um estúdio. Tem um estúdio e tem um bom leque de trabalhos e com qualidade. Doutora Ingrácia, quem quer saber, afinal, quem é a doutora Ingrácia? Famosa também pela rádio. Se tirasse esse doutora ali, ficaria melhor. Ok, quem é a senhora Ingrácia? A senhora Ingrácia é alguém natural de Benguela. Ok. Nasci no bairro da Camunda, próximo à Praça do Chimuntue. Cresci bem próximo daqui onde está o vosso estúdio, aqui na rua da Escola Alda Lara, junto à antiga Escola de Condução da ETP. Okay. Nasci a 16 de setembro de 1972, quer dizer que vivo em Benguela há 53 anos, sou de Benguela. Sou professora, fiz a licenciatura pelo ICED, na opção Pedagogia. Sou licenciada em Ciência de Educação, opção Pedagogia. Dei aulas por 25 anos, passando primeiro pela Escola da Liga, Escola do Cacique Macau, depois a Escola Cacique 1, vulgo Escola Branca, aqui na rua principal, na Estrada 100. Comecei a trabalhar com 17 anos, fiz o magistério aos 17 anos, terminei o magistério, recebi a minha guia para ser professora a 19 de setembro. Eu terminei com 17 e comecei com 18 anos. Completei 18 anos no dia 16 de setembro e no dia 19 de setembro de 91, então comecei a minha jornada como professora. Fruto de, eu posso dizer que é graça de Deus, saí da educação para o Ministério da Justiça. Digo graça de Deus porque não fui por via de concurso, foi mesmo por um telefonema. Então ingressamos para o Ministério da Justiça e Direitos Humanos a trabalhar na Delegação Provincial da Justiça e Direitos Humanos, onde começou pela primeira vez a abertura do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, que antes fazia parte do Ministério da Justiça. E em 2018 este departamento passou a ser da tutela do Ministério da Saúde. Então nós fomos em regime de contratação, a trabalhar no Ministério da Saúde, mas precisamente no Gabinete Provincial da Saúde de Benguela, sempre a representar o Instituto Nacional de Luta Antidroga. O meu outro lado, sou escritora desde 2012, quando saiu o primeiro livro, com cinco livros de autoria própria. O sexto livro é uma parceria com mais duas pessoas, que eu, Mulheres Transformadas Podem Transformar. O meu primeiro livro foi o Aliança Matrimonial, Segredos para Manter a Felicidade no Lar, com 2 edições, primeira e segunda edição, mais de 6.000 cópias vendidas. Geração Y, A Vida é Urgente, também 2 edições esgotadas, não tenho nenhum. Bom. Depois escrevemos o Fácil de Achar, Difícil de Buscar, um romance, também edição esgotada. Depois escrevemos o Família Educada, Sociedade Saudável, uma única edição esgotada, não tenho nenhum para dizer que foi eu que escrevi. Depois escrevemos, ai meu Deus, deixa ver, Silêncio Também Fala. E no meio deste tem o livro A Pedagogia de Comênios, baseada na Teologia de Cristo. É um livro que eu não sei o que acontece com esse livro, até hoje não consegui trazer ao público. Já paguei 2 editoras e os livros não conseguem chegar à minha mão. Nesse meio termo, sou cristã, pertenço à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Monte Sinai, aqui na cidade de Benguela.
Há coisa de 4 anos mudamos para a cidade da Baía Farta, então estamos a prestar serviço na igreja Assembleia de Deus também, Congregação Bom Samaritano. Eu sou palestrante há mais de 20 anos, sou conferencista, sou conselheira matrimonial, terapeuta de casal formada pelo Instituto Eforcasa do Brasil. Sou professora associada desse instituto. Quem entrar no site do Instituto Eforcasa vai encontrar lá. Temos aula online e estamos a tentar fazer o nosso trabalho. Okay. Trabalho mais virado para a educação, religião. E na base dos resgates de valores morais. Quando eu estou aqui a rir, falar de resgate de valores morais, porque muitos perguntam como é que se vai resgatar algo que nunca tivemos. Nunca tivemos. Mas nem toda geração é estragada, não é? Existe uma geração que aprendeu alguma coisa e fruto da globalização tende a se desvirtuar, a se desviar daquilo que aprendeu. Então, nem toda geração está estragada. Parece que há quem diz que essa vai ser a primeira geração que vai saber menos que a geração anterior. Parece que a geração atual não pesquisa, não investiga tanto como as gerações passadas. De certo modo, sim, porque as gerações passadas, para além daquilo que aprendíamos na família, aprendíamos também na rua. O pai do teu amigo era teu pai, o tio do teu amigo era teu tio. Então nós tínhamos um leque de instrutores, um leque de professores, aprendíamos com a vida. E se o teu tio te pegasse na rua a fazer travessura, apanhava algumas palmadas. E chegavas em casa, ainda apanhavas a bizarro. Agora, ai de ti que bater no filho do vizinho. Vai lutar com a mãe também. É o tio, a tia que não quer ser chamada de tia, senta também na caixa térmica com a nova geração, para fazer coisas da geração atual, é complicado. Agora, doutora Engrácia, o nome completo é? Engrácia Miguel da Cunha Rodrigues. Ok. Casada, mãe de 7, 5 meninas e 2 rapazes. Ok. E já que é uma pessoa de mãos cheias, acho que nós podemos começar primeiro pela área da educação, enquanto estava a falar. Certo. Atualmente já não dá aula, pelo que acabou de explicar aqui. Mas nem pretendo voltar. Por quê? Até porque é uma área de passagem de conhecimento. Trocamos a docência pela palestra, também ensinamos, não deixamos de ensinar, não é? Não deixamos de ensinar, mas não sei se teria coragem de voltar para a educação. E depois a palestra tem uma vantagem, não corrige prova, né? Exatamente, eu ia chegar até aí. As turmas continuam cheias, o sistema educativo de Angola fala em 35 alunos, mas estamos com turmas com cerca de 70 alunos. Temos que respeitar também a nossa idade, não é? Já estamos a usar óculos. Quando eu estava na educação, não usava óculos. De leitura não, pelo menos. E como é que vê atualmente o nosso sistema de ensino? Nosso sistema de ensino. Nós temos tudo para dar certo, porque as leis estão bem escritas. O que falta é a aplicação prática das nossas leis. Porque acabamos de dizer, por exemplo, que o sistema educativo diz que nós devemos ter 35 alunos na sala, mas estamos com uma turma com o dobro. Em vez de 35 temos 75. É um desgaste não só para o próprio professor, mas para os próprios alunos também. Aquilo que é o sistema educativo, não sei, alguma coisa tem que mudar. Tem que mudar relativamente à merenda escolar, falamos do nível de pobreza muito alto, temos crianças no sistema educativo que saem de casa com fome, e sabemos que barriga vazia as pessoas não aprendem. Não que no nosso tempo não existia, mas já existia também a papa de soja. Pelo menos nas escolas por onde eu passei existia e era para todos. E agora, quando se fala de merenda escolar, parece que algumas escolas têm, são cabimentadas e outras não. Estamos a falar de um país como um todo, de Cabinda ao Cunene. Por que uns têm e outros não? Não, mas já apareceu aí recentemente uma notícia que o Estado angolano vai passar a dar não sei se é subsídio. Um subsídio de 35 mil kwanzas às raparigas. Acho que é aos estudantes. Aos estudantes. E antes também apareceu um comunicado, parece que foi uma ministra da Educação, a dizer que
já ia oferecer tablets aos estudantes. Sim. Quer dizer que estamos a melhorar. Eu pelo menos, se tivesse a dizer que não conheço nenhum aluno que trabalha com tablet, estaria a mentir, porque eu trabalhei recentemente com a escola Laura Vicunha. Aqui. Sim. Aí próximo ao campismo. Exatamente, mas sei que aqueles tablets não vieram do Ministério da Educação. Okay. Não conheço nenhuma escola que tenha recebido tablets. Nem os subsídios. Nem os subsídios, nem a merenda escolar. Okay. Pode ser que exista, eu estou a falar, eu pessoalmente não conheço. Eu também não me lembro de ter um registro da implementação dessas promessas. Não existe. E como é que lidava com as questões de indisciplina na aula enquanto era professora? Os castigos existiram, sempre existiram, né? Uma palmada aqui, uma palmada ali, mas não sem o consentimento dos pais. Bem no início, eu tive a graça sempre de ser coordenadora de disciplina e de classe e chefe de turno nas escolas por onde passei. Então, bem no início do ano letivo, nós tínhamos aquele encontro com pais encarregados de educação, onde os pais diziam onde é que a gente pode chegar e onde é que a gente não pode chegar. Então, as palmadas sempre existiram. Okay. Mas existia outro tipo de castigo, fazer assim um número de cópia mais excessivo, não ir ao intervalo, isso sempre existiu em termos de educação. Os traquinos sempre existiram, aqueles mais traquinos com muita força, que gostavam de lutar, a gente às vezes mandava assim, dar um soco na parede, já que tem muita força para bater os outros, dá um soco na parede. Pelo menos é a parede que está a violentar e não nós. E como é que avalia a tua contribuição no sistema de ensino, enquanto foi professora? Bem, eu acredito que foi positivo, senão não estaria aqui nesse podcast, acredito eu. O que é que motivou a saída de lá do sistema de ensino para o Ministério da Justiça? Bem, conforme eu dizia no princípio, foi por um telefonema. Na altura fomos convidados para sermos coordenadores, na altura da abertura dos balcões Boés. Sim. Seria a coordenadora do balcão Boé da Catumbela, na altura, porque dos 10 municípios da província de Benguela, já havia 9 municípios cujos coordenadores eram do sexo masculino. Então, fruto de uma lei que existia aí, que havia a necessidade de termos 30% de mulher nos órgãos de direção e chefia. Restava o município da Catumbela, que estava a ascender a categoria de município. Então, fui convidada para ser coordenadora do balcão Boé, na altura, e os balcões Boés pertenciam ao Ministério da Justiça. Fui para lá e tive ali 2 anos de experiência para depois escolher se continuava na educação ou se assinava pela Justiça. Claro, em termos de salário interessava a Justiça. Não tem como. E acabei ficando 2 anos depois, então abre o INALUD. Fruto dos livros que temos escrito, do trabalho que temos feito, porque nós começamos a fazer as palestras já como professora e coordenadora de educação moral e cívica. Já trabalhávamos com situação de drogas, gravidez precoce, já tínhamos assim um leque, uma bagagem em termos de rádio, de televisão, quer dizer, já fazia, para a província de Benguela já tínhamos voz, então fomos convidados para então fazer esse trabalho. Então depois é que do INALUD, o próprio INALUD vai para o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Trabalhou em 3 ministérios diferentes. Sim, 3 ministérios. Mas no INALUD coordenadora, foi coordenadora, diretora? Representante. E do ponto de vista de ler, chefe de departamento. Ok. Sim. Provincial, nesse Provincial. Caso. Ok. E como é que foi? Valeu a pena o surgimento desse órgão? Acredito que sim. Houve a eficácia até agora? Bem, eu diria que aí até 60%, 70%. Porque o INALUD por si só não faz as coisas. Nós somos estou a dizer somos porque eu saí da direção provincial e na nacional continuo como assessora do INALUD, para a área de formação. Nós somos um serviço que precisa de parceiros. Nós precisamos da SIC, precisamos da Polícia Nacional, precisamos da Polícia de Aviação e Trânsito, porque sabemos que, por exemplo, que em Angola a segunda maior causa de morte são os acidentes motivados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Quer dizer que sem esses parceiros a gente não consegue fazer. Precisamos da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, precisamos da AGT, que quer dizer que também controlam as fronteiras, entrada e saída através do Porto do Lobito, não é? Das mercadorias. É um serviço que por si só não consegue fazer muita coisa.
Mas nós estamos ali em termos de saúde, temos psicólogos clínicos, temos supervisores nos 10 municípios, agora vai ascender para 23, né? Vamos falar ainda de 10 supervisores. Trabalhamos com um programa de saúde mental e quando é necessário montar salas de terapia que envolvam família ou mais de 2 aditos ou toxicodependentes, nós temos estrutura para isso. Então, em termos de prevenção, estamos bem. Pese embora falte alguns elementos para que isso aconteça efetivamente. Mas o Inalud é para todo tipo de droga, estamos a dizer, desde as drogas ilícitas até as drogas lícitas. Até as drogas lícitas. Também trabalham com adultos e crianças, com homens e mulheres? Com todas as faixas etárias, sem distinção de sexo. Quando é que uma pessoa acha que já pode contactar o Inalud e está a fazer consumo, por exemplo, de bebidas alcoólicas? Certo. Ou de uma outra droga mais Tal pesada? como diz a nossa sigla, nós somos Instituto Nacional de Luta Anti-Drogas. Ou seja, nós devíamos aparecer antes, se tivéssemos um efetivo grande. Então, a partir do momento em que o pai, eu prefiro falar dos menores, porque o adulto é aquele que diz que bebe socialmente. Não, eu bebo uma cerveja de quando em vez, não, eu só bebo quando tem festa. Então, não que a gente esteja a excluir. Mas a partir do momento em que o pai, ou o professor, o vizinho, qualquer pessoa que tenha percebido que esta criança está envolvida com esse tipo de prática, já pode procurar o Inalud. Enquanto família, nos pares, casal, marido e mulher, se perceber que um dos pares tem esse problema, pode também procurar o Inalud. Alguns dão entrada via Hospital Geral de Benguela, banco de urgência. E qualquer outro hospital, todos os hospitais municipais a nível, estamos a falar de Benguela, e podemos falar da Nacional, porque o Inalud está representado nas 18 províncias de Angola. Via banco de urgência, tem problema de consumo de bebidas como alcoólico, também pode contactar o Inalud. Então nós estamos ali para prestar serviço. Como é que lidam o Inalud para adultos? Há adultos que dizem assim, há um vídeo que diz: eu não preciso do médico para deixar de beber, porque quando eu comecei a beber não precisei do médico. Como é que lida com pessoas que pensam dessa forma? Qual é o conselho? Qual seria a estratégia que o Inalud usa ou tem que usar para pessoas que pensam assim? Porque geralmente quem é viciado em drogas é resistente a conselho. Certo. O que a gente faz é escutativa. O primeiro passo para a gente fazer o atendimento é escutativa. Nós precisamos de conversar um bocadinho mais com essa pessoa para podermos fazer a nossa intervenção. Só depois de ouvi-lo é que a gente vai saber como encaminhar esta pessoa. Mas é bem verdade que muitos começaram a beber por conta própria e deixaram por conta própria. Acontece. Tudo é por tomada de decisão. O Inalud trabalha, temos psicotrópicos, medicamentos, temos psiquiatra, a Benguela está muito bem servida. Temos psiquiatra, temos os centros de reabilitação, mas se não houver uma tomada de decisão por parte do adito, é a mesma coisa que nada, porque os centros de reabilitação e os hospitais não são cadeias. A gente não tranca as pessoas com algema, com cadeado, não é cadeia. Então tem que haver uma tomada de decisão. Por parte da pessoa consumidora. Mas quando é a família que traz essa pessoa, e muitas das vezes eles acham que amarrando ele e levar até uma instituição que lida com pessoas viciadas, seria uma opção ou princípio para a cura. Como é que funciona? Não funciona. Às vezes, pelo desespero de quem acompanha, nós até aceitamos receber esta pessoa, fica confinada num espaço. A gente chama o período de janela, que são 72 horas. Assim que ele ficar lúcido, assim que ele passar a intoxicância da droga que ele tenha tomado, a gente senta com ele. O psicólogo, a figura do psicólogo aparece aí, a conversar com ele, a perguntar se ele sabe o espaço onde ele está. Essa é uma das questões que a gente pergunta. Se sabe o espaço onde está, por que está naquele lugar, que serviço nós vamos oferecer. Ele tem que estar aí por livre vontade, senão a gente abre o portão e ele sai. Não temos como. Em termos de direitos humanos, também é proibido acorrentar as pessoas. Então, a cura passa primeiro pela parte auscultativa. Certo. Só depois, se ele decidir... Se ele decidir, vem a intervenção do psiquiatra, que é a figura autorizada para fazer a prescrição médica de acordo com a droga, o tempo que ele esteja a consumir. O psiquiatra é o médico que vai administrar se vai tomar diazepam, se vai tomar aldol, decanoato, outros medicamentos que não vale a pena aqui falar, porque também são drogas. Nós tivemos aqui, também no nosso estúdio,
um senhor da comunidade Rasta. Certo. E ele falou um bocado da lhamba. E ele diz que é uma erva e, em princípio, por ser uma planta, não é nociva, ou melhor, não faz mal. Quem acha que faz mal é o humano. E também transmitiu a ideia que a proibição dessa droga foi feita por pessoas que não conhecem essa planta. E eu queria saber se, em termos da lhamba, qual é o parecer do Inalude para aquelas pessoas que fazem o consumo dessa planta? Alguns até usam como medicamento, mas eu estou a falar aqueles que usam para fumar, principalmente. Certo. A lhamba faz mal quando ela é fumada. Porque a primeira ação da lhamba e qualquer tipo de cigarro, pode ser a droga lícita, cigarros de marca que vendem nos mercados, qualquer uma tem ação não só no sistema nervoso, mas nos pulmões também. E passado algum tempo, de acordo com o tipo de vida que essa pessoa leva, a alimentação, o descanso, ele tende a dar cabo dos pulmões. Porque se fizermos um raio-x desta pessoa que esteve aqui a dizer que fuma e sente-se bem, e vermos o pulmão dele nas máquinas e o pulmão daquele que não fuma, há de haver uma diferença. Há uma diferença. O que é que acontece? O cigarro, tal como a bebida alcoólica, as duas matam. O fim último é a morte. Só que um mata mais cedo e outro mais tarde. Há quem está a fumar e pode fumar 20 anos e não acontecer nada com ele. Até morrer antes dos efeitos do cigarro. Exatamente. Há quem fuma 2, 3 anos e já tem problemas. Tem muito a ver com o historial de parto, a infância, o historial da família, porque a toxidependência pode passar de pais para filho, principalmente na mulher grávida, está provado cientificamente, porque o bebê, enquanto estiver no ventre da mãe, consome tudo aquilo que a mãe consumir. E sabemos que o bebê no ventre da mãe ainda não tem os órgãos formados, vai se formar com a droga de adição que a mãe consumia. Quando ele nascer, é propenso a entrar nesse mundo. Então, para um adulto que já tenha vivido isso no ventre da mãe, vai crescer, de certeza que quando começar a fumar, não vai contar 10 anos a partir do dia que começou a fumar, vai contar 10 anos a partir do ventre da mãe. Do ventre da mãe, ok. O organismo já está habituado a essa substância. Sim, uns vão mais cedo, outros mais tarde. Mas a droga, no cômputo geral, infelizmente para Angola, o Inalude tem estado a receber muitas propostas, e estamos a ver isso com a Assembleia Nacional para ver se aprovam. Porque a lhamba, do ponto de vista medicinal, dá para o cabelo, dá para as unhas, dá para fazer chá, medicamentos. Ela só faz mal quando é fumada. A lhamba e a bebida alcoólica, qual delas faz mais estrago? O cigarro. O cigarro, né? Qualquer tipo de cigarro. É mais fácil deixar de beber do que deixar de fumar. Pois. E nós até temos visto mais a fazer o consumo dessas bebidas ingestadas. Sim, porque o álcool elimina-se muito rapidamente pela urina. Não sei se já reparou, as pessoas que consomem bebidas alcoólicas mijam muito durante o tempo que está a consumir. E já o cigarro não. Algum vai sair, porque ele puxa o fumo para dentro e tira, não é? Algum vai sair, mas... E qual qual seria... Como é que o Inalude encara? Isso eu vou chocar um bocado até com os produtores de eventos. Como é que o Inalude encara os eventos que nós temos aqui de diversão e que parece que é uma propaganda ou incentivo para o consumo de bebidas alcoólicas? E a maior parte das pessoas que param lá são adolescentes. Certo. Como eu dizia no princípio, Angola, a par dos outros países, é regido por leis. Existe a lei da publicidade. Também tem uma contraparte nisso. Publicita-se bebidas alcoólicas. Fala-se de horário nobre, que depois das 21 às 22 horas, mas nós sabemos que isso não funciona porque temos crianças a irem para a cama cada vez mais tarde. Os pais não controlam as redes sociais que os filhos usam, não conseguem controlar. Por exemplo, o uso excessivo da televisão, então estão expostos. Mas do ponto de vista da publicidade, a lei lhes protege. É comércio. Organização de evento, também existe um órgão para isso, que autoriza. Alguém autorizou que ele realizasse esse evento. E quando ele vai pedir autorização para realizar esse evento, sabem que tipo de evento, se for do ponto de vista cristão, sabem que é um culto. O que se faz no culto? Reza, se tem oração, tem... Numa festa desse tipo que acabaste de perguntar, as pessoas sabem que vão lá
consumir. Então, nós trabalhamos na área de prevenção. Pois, Os menores adolescentes que vão para esse espaço, a responsabilidade é de quem? Dos pais. dos pais. Qual seria uma situação que mais te marcou enquanto trabalhou ou atuou como especialista do INALUD? Alguém que nós atendemos, que aparentemente estava bem e passando uma semana tirou a vida. Opa, por quê? Não conseguimos explicar. É daqueles que tirou a vida, não deixou carta. E como ainda estava naquele processo de sair do centro para casa, ainda tínhamos os contactos da família, a família ligou imediatamente para nós. E foi algo que chocou-me bastante. Era jovem, na flor da idade, com 18 anos. O INALUD também recebe muitas queixas de meninas ou meninos, principalmente antes dos 18 anos, a fazerem um consumo de lhamba ou bebidas alcoólicas. Sim. Mas é um número elevado e preocupante ou ainda Sim, é razoável? é elevado e preocupante. Para algumas escolas mais ousadas e colégios, nós temos a oportunidade de fazer palestras dirigidas. Existem, assim, por exemplo, se tiver uma escola com 20 salas de aula, que a direção da escola tenha percebido que existe essa prática, eles nos chamam, nós fechamos a escola, temos 20 ativistas e psicólogos a trabalhar no mesmo tempo, no mesmo período, cada um numa sala. E como ali passa a ser um evento restrito, o técnico do INALUD, a presença do professor e os alunos, eles se abrem e falam, a gente consegue perceber. E muitas vezes os pais não sabem. O que eles não sabem das consequências, porque no rótulo das cervejas, vem beba com moderação, proibida a venda a menor de 18 anos. Só. No cigarro vem fumar, mata, fumar, prejudica a saúde. Outras consequências do ponto de vista neurológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista social, porque os que consomem, às vezes por estarem sob o efeito, matam. Temos crianças com 13 anos a tirar a vida de outras pessoas. Essas consequências não vêm no rótulo nem da cerveja, nem de outras bebidas alcoólicas, muito menos do cigarro. Mas depois daquela intervenção, daquela palestra, um diálogo assim, tranquilo, na linguagem deles, eles conseguem então perceber que o que eles estão a fazer é errado. Muitos deles consomem bebidas doces. Não somos autorizados a falar marca, mas tenho que falar. As famosas boosters, as Smirnoffs, Amarula, champanhe, são bebidas doces e eles acham que aquilo não é bebida alcoólica, não faz mal. Mas todas elas têm a mesma percentagem de uma cerveja normal, que é 5% de álcool. As bebidas energéticas também fazem parte disso? Também, faz parte das drogas leves. Sim, tem cafeína. Poxa. E essas que não está a consumir mais são as gestantes. No meu tempo, as grávidas tinham desejo de comer barro, carvão. Elas agora têm desejo de beber Coca-Cola estupidamente gelada e as bebidas energéticas. Dizem também que mata a fome, corta a fome, então a área da publicidade está a fazer bom trabalho. Sim. Vamos mudar um bocado para a área da escrita de livros, já que tem essa inclinação para escrever. Como é que foi a tua primeira experiência para escrever o primeiro livro? Escrever o primeiro livro. O primeiro livro é um desabafo de situações vividas no lar, na família. Eu sempre fui uma pessoa que falo muito e chegou um momento da minha conversão, quando eu me converti, eu aprendi que nós não precisamos de falar, de gritar, de ralhar para aprender, para que quem está do outro lado nos escute, não é? Então, quando eu tivesse com algum problema, alguma situação, eu ia no meu cantinho e escrevia. Peguei assim algumas folhas A4, escrevia e guardava e tal. E quando terminei, escrevi fim. Afinal, eu ia para lá escrever e o marido ia para lá ler, sem que eu soubesse. Então, quando ele viu que eu escrevi fim, ele veio ter comigo: por que não publicas o que escreveste? O que eu escrevi? Disse, não, aquilo não sei o que. Eu disse, sério? Se eu li tudo, mas está na primeira pessoa, pessoalizaste muito o livro, porque são situações nossas, muitas. Então, eu tenho um marido que é um excelente professor de língua portuguesa, fala francês. Então, ele disse, eu vou pôr o livro na segunda pessoa e vamos publicar isso como livro. Eu disse, mas é preciso patrocínio, isso não tem problema. Ele foi à empresa dele, conseguiu
o patrocínio na altura. Escrevemos também para o governo provincial de Benguela na altura, do governador. Então fizemos o lançamento do primeiro livro. Mas a parte disso, enquanto jovem, temos aqueles diários, né? Escrevemos poesias. Sim, eu lembro que Esse no não passado, tive- pelo menos dos anos 90 para lá, as mulheres tinham muito o hábito de ter um diário. Sim, as dedicatórias e tal. O namoro é através da rádio, dedicatória musical para o fulano de tal. Yeah. Tenho esses, poesias e versos, tenho, ainda não tive coragem de publicar, mas o primeiro a sair foi o Aliança Matrimonial. Depois de escrever o Aliança Matrimonial, a sociedade bengalense, e não só, começou a me A chamar, fazer pressão. começou a me chamar conselheira matrimonial, Matrimonial. mas eu não tinha formação como tal. Então tive que correr atrás, fazer as formações, para não receber nome e título sem série. E fruto das palestras com jovens adolescentes por causa do alcoolismo e lhamba e gravidez precoce que estava muito acentuada. Então escrevo Geração Y, A Vida é Urgente, que basicamente o foco é este. Quais são os autores e as obras favoritas que mais te influenciaram como Que mais me escritora? influenciaram? Gosto de ler Pepe Tela, gosto. Mas a nível local, o escritor que mais me influenciou foi o Gociante Patissa. Ok. Gociante Patissa, os livros da Paula Russa, tenho lido bastante. Mas assim, em livros da minha linha, em termos de autoajuda, acho que sou uma das pioneiras. Pode ser que existam outras. E nós não somos chamadas escritoras ou escritores, somos chamados autores porque nós não criamos. Pois. Escritores são aqueles que escrevem contos, poesias. Tem essa diferença também. Sim, tem na nomenclatura angolana. Ok. A nomenclatura brasileira e portuguesa, todos são considerados escritores. E foi por causa disso que também escrevi o Fácil de Achar na Altura, Difícil de Buscar, que é um romance. Porque havia essa confusão, quando fosse para a rádio chamavam de escritora, os ditos escritores ficavam chateados e ofendidos, porque sabiam que eu não era escritora, então fui obrigada a escrever um romance, para poder estar mais ou menos equilibrada nessa classe. Mas não é a minha praia escrever poesia. Como é que vê aqui em Benguela? Qual é a sua opinião sobre o mercado editorial ou a indústria da literatura? Eu não diria que estamos bem, mas já temos editoras em Benguela. Eu não sei se falei no princípio de um livro que é a Pedagogia de Comênios, baseada na Teologia de Cristo. Escrevi com uma editora de Luanda, totalmente paga, não quero falar o nome da editora. O livro veio com erro porque houve plágio na capa, com uma capa de um livro muito conhecido que é o Código da Vinci. Eu não tinha como publicar, aquilo seria crime. É um crime internacional. Exato. Eu conversei com a editora, não, mande os livros de volta e até hoje os livros estão lá. 1000 cópias escritas, reproduzidas estão lá. Tentei com uma outra editora do Ambo, até hoje o livro não sai. Também não aparece. Então eu fiz um intervalo, não escrevo mais enquanto não tiver editoras em Benguela. Então eu era membro da associação Movimento Shalom do Graciano Catumbela. Ele abre a editora Shalom em Benguela. Então já estamos a tirar livros por Benguela. E quando eu escrevo, o Silêncio também fala. Então, em termos de editora Shalom de Graciano Catumbela e Otini do Elias, para Benguela tem também uma outra editora de Daniel Guto e DS, a editora DS. Essas três, tem a editora Lavoco, que está um bocadinho também dentro de Benguela. Já estamos a tirar livros, estamos a escrever e já temos a possibilidade de tirar 50 ou 100. Quando eu comecei a escrever, é obrigatório tirar 1000, 2000. Os meus 3 primeiros livros eu vendi 2000 cópias para cada um com a reedição. Mas agora tu pode escrever um livro e tirar 10. Essas editoras já permitem. Só que sai mais caro. Eu nunca entendi também porquê. Quanto menor o volume, mais caro a edição. Mas estamos bem servidos. Ok. Boas, novidade para... E como é que vê os leitores? Há leitores aqui? A cultura está a desaparecer? Para mim, pelo menos, o meu público-alvo, eu acho que sim. Está a aumentar ou porque está a diminuir? Porque as pessoas compram os livros, leem e fazem críticas. Então eu acredito que estão a ler. Okay. Se bem que existem alguns ainda que vão às publicações de livros só para tirar foto com... Isso acontece muito. Hoje em dia já há a possibilidade de termos, chama-se e-books, né? Ou sim. Livros... Em formato digital. Em formato digital ou audiobooks. Audiobooks. Acho que é isso, né? Sim.
que nós podemos ouvir em vez de ler, estamos Sim. no carro a ouvir. Acha que essa tecnologia acaba por desencorajar a leitura? Ou é uma opção para aqueles que não têm tempo de ficar sentado a ler? Ficaria com a última opção mesmo. É uma opção para aqueles que não têm tempo para ler. Tanto mais que o meu primeiro livro, Aliança Matrimonial, estou a fazer agora um audiobook. Okay. A quem está no carro vai fazer uma viagem daqui ao Cunene, por exemplo, uma viagem longa. Então tem tempo de ouvir. Agora, os livros em formato digital, pesquisei o mercado, porque eu quero colocar, sobretudo, as primeiras edições de todos os livros. Primeiro, temos problema, eu quero vender pela Amazon. A Amazon, já fiz todo o contato, eles dizem que não reconhecem nenhuma conta bancária angolana. Estamos nesse impasse que eu preciso abrir uma conta no estrangeiro. Temos um problema sério. Sério, já pesquisei a Standard Bank aqui no Lubito, também disseram que não, tem mesmo que ou vou abrir a conta fora mesmo de Angola. Opa. E corremos o risco dessa de quem comprou distribuir para os outros que não pagaram nada. Se o objetivo é ganhar dinheiro, não aconselho. É melhor fazer o livro físico. Mas para nós que já não estamos a escrever pelo dinheiro, estamos a escrever porque gostamos de escrever, então estamos a tentar entrar nesse mercado. Então logo a gente resolve essa situação, então os livros estarão disponíveis. Qual seria um conselho que daria dos novos escritores, aqueles que ainda estão com vontade de escrever o primeiro livro que e acham que é muito difícil que escrevam. publicar? Eu acho que é mais fácil escrever. Acho que é mais fácil escrever. O difícil é publicar. Para a revisão, estamos aqui. Eu tenho estado a revisar muitos livros, tenho estado a prefaciar muitos livros. Acho que a semana passada ainda postei algum. Acho que foi na quinta ou sexta-feira, de um jovem que eu ajudei. É um jovem muito esforçado e está a tirar os livros por conta própria aos poucos. Acredito que tirar as ideias da cabeça para o papel é fácil, quando você está inspirado. Publicar não está fácil. Benguela não tem nenhum empresário. Se tiver algum que me perdoe, estamos a bater portas e não estamos a conseguir. Nenhum empresário que investe nesse mercado. E quem fala de literatura, fala de artistas plásticos. Temos jovens a fazerem pinturas boas e preferimos comprar um quadro que vem da China do que comprar por falta aquilo que nós fizemos aqui. Sim. E muitas das vezes são peças únicas. São peças únicas. Então a literatura está mais ou menos nesse meio também. Mas ainda nunca esteve diante de um plágio da sua obra? Não, acredito que não. Acredito que não. Como é que lida com os bloqueios mentais na hora de escrever os livros? O escritor não escreve todos os dias. Existe o meio, conta. O espaço também conta. A concentração conta. No caso dos meus livros, eu tenho matéria para escrever todos os dias. Porque eu sou uma investigadora social. Ando pela rua, qualquer situação que a gente vê, a tua história de vida, se me contares, eu faço da tua história um livro sem citar o teu nome. Então, para nós que somos investigadores sociais, é fácil. Para aqueles que criam, eu acredito que é um bocadinho mais difícil. Eu fiz o curso de escrita criativa com o finado professor Gulander. Aqui em Benguela mesmo? Aqui em Benguela. Ele é português. Fizemos o curso aqui na reitoria na Universidade de Catiavala, Buila. Ele veio de Portugal na altura para fazermos o curso aqui. Porque eu sinto necessidade que preciso escrever para um público mais novo. Para a criança. Okay. E não tinha esse domínio dessa área. É que me levou a fazer esse curso. E ele, por exemplo, ele dizia, quando saírem de casa, qualquer coisa inusitada que vocês encontrarem na rua, um caroço de milho, tem uma história para contar. Uma beata de cigarro tem uma história para contar. Um batom que não foi terminado tem uma história para contar. Um sapato, um pé de sapato na rua, tem uma história para contar. E, eu tentei, só a tentar, a escrever sobre isso. Mas estou a preferir mesmo já patrocinar só. Nós temos poucos escritores para livros infantis. Em Benguela acredito que tem 3. Tem um rapaz que não me vem agora o nome, tem a Paula Russa e tem a Júlia Lima, que tirou agora a Menina das Botas Apertadas. É um dos livros que eu patrocinei. Por acaso acompanhei e vi a publicação desse livro. Sim. Mas já os escritores também reclamam que os livros estão caros. Bem, os livros infantis ficam mais caros ainda por causa da ilustração. Opa! Tem ilustração, tem aqueles desenhos, bonecos e a tinta. Bonecos precisam de vestir, não é?
É tudo mais uma cópia a cores e uma a preto e branco, só para avaliar o preço. Então, depois nós também estamos a ter poucas livrarias, né? Temos poucas já, né? Poucas livrarias. Parece que não há incentivo nesse tipo de negócio. Por exemplo, no lançamento do último livro, um livro infantil, convidamos escolas, colégios e poucos apareceram. Se fosse para mudar alguma coisa nessa área de livros, né? No mercado, qual seria? Se pudesse mudar alguma coisa? Eu acredito que seria um mercado patrocinado, porque quando o livro é patrocinado, o preço é mais baixo. Aí todas as crianças, por exemplo, no caso da literatura infantil, todas as crianças teriam acesso ao livro. Até seria fácil um livro como esse, por exemplo, da Júlia Lima, se custasse 500 kwanzas. Acho que o Nelito podia comprar 10 livros e oferecer. É verdade, é verdade. Yeah. Então, se eu tivesse possibilidade, oportunidade e tivesse dinheiro, estaria a patrocinar mais escritores, estaríamos a baixar o valor do livro, então não só as crianças e os adultos teriam acesso aos livros, porque em cada adulto existe uma criança que ainda precisa de ler. Vamos mudar um bocado para a habilidade que tem como conselheira matrimonial. Como é que foi parar aí? Fui parar aí por causa do primeiro livro, pelo título, Aliança Matrimonial, Segredos para Manter a Felicidade no Lar. Dentro do livro já tem conselhos. O que fazer para manter a felicidade no lar. Então as pessoas começaram a me procurar, a pedir conselhos. Então eu senti necessidade de me formar nessa área. Há formação para isso? Existe. Aqui em Benguela também? Aqui, nós já conseguimos trazer o Instituto For Casa, eu falo dele porque eu me formei nessa área, pelo menos para Benguela. Eu sou a presidente do Instituto For Casa em Benguela. Quem quiser fazer formação nessa área, nós podemos criar condições para isso. Eu fiz as formações online e as minhas provas foram também online, na presença de um público, a pedir conselho e os professores no Brasil assistirem. Então, a experiência que tenho, eu acredito que o conselho na área de família, casamento e não só, as pessoas deviam pedir antes. Porque o pai e mãe formam filhos. Nós, enquanto pais, demos instrução, educação para serem bons filhos, para ser esposo ou esposa, para ser cônjuge. Cada um dos pais, um faz o outro. Então, mas já temos essa oportunidade, pelo menos a nível das igrejas. Existe, por exemplo, a Igreja Católica, existe a escola para noivos, antes sim, é uma formação antes do casamento. Exato. Para conselheiros e terapeutas, eu gostaria que fôssemos chamados antes que o problema acontecesse, na perspectiva de prevenção. E temos sido chamados. Eu tenho trabalhado pelo menos com a Diocese de Benguela, com o senhor dele, que eu tenho chamado em uma outra igreja. Então devia ser antes. Quando as coisas já aconteceram, existe aquele também que se calhar foi traído, mas diz: eu não quero desistir do meu casamento, eu gosto do meu marido, eu gosto da minha mulher e quero. E qual é a posição do conselheiro matrimonial nessas situações? E que a traição foi confirmada, não é apenas uma suspeita? Alguns com suspeita, outros com casos mesmo confirmados. Para esses, sabemos que qualquer traição traz feridas emocionais, porque produz raiva. A raiva é uma emoção negativa. O ódio é uma emoção negativa. A decepção é uma emoção negativa. A gente trabalha com essa pessoa que quer continuar no casamento mesmo tendo sido ferido. Como lidar, como controlar essas emoções, trazendo um gatilho diferente. Que é a alegria, que é a disposição. Mas como é que uma pessoa vai ter alegria se sempre que a pessoa que traiu vier tarde, ele vai reviver aquela situação passada? Quem foi traído e quer continuar no casamento é porque ama. Certo? E as nossas terapias são baseadas na palavra de Deus. E conhecemos o livro de 1 Coríntios 13, que diz: o amor todo sofre, tudo suporta, o amor não julga, o amor... É duro. O amor tudo perdoa. Este amor que fala no livro de 1 Coríntios é semelhante ao amor de Cristo. E diz a palavra de João 3,16, se não estou engano, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. E nós conseguimos ler Mateus 6, se não estou em erro também,
quando Jesus se entrega à morte, antes que ele entregasse a alma dele para Deus, ele diz: Pai, eles perdoam porque eles não sabem o que fazem. Pois, mas olhando para a história de frase. Cristo, a pergunta é: quem matou Jesus não sabia quem era Jesus? O próprio Judas, que traiu Jesus, não sabia quem era Jesus? Sabia. É. Mas ele ainda se diz: Pai, eles perdoam porque ele não sabe o que faz. A perspectiva do amor é este. Para quem foi traído, tem que dizer: Pai, ele perdoa porque não sabe o que faz. Porque Sim. em Gênesis, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom. E quando fez o homem e a mulher, viu Deus que era muito bom. A princípio, eu acredito que nós nascemos seres bons, não com vontade de trair. Existe um gatilho. Por que ele traiu? Por que ela traiu? O que falhou dentro do casamento? A gente trabalha nisso. Trair o meu marido porque ele não é potencialmente, sexualmente não é bom. Ou Não dá dinheiro, é não dá agarrado. dinheiro. Então temos que lhe ensinar a dar dinheiro, temos que ensinar que ele é provedor, tem que dar dinheiro. Não, porque não, ela gasta muito, temos que lhe ensinar que as finanças precisam de ser geridas de acordo com o orçamento que a família ganha. E consegue-se resolver isso. Quando essa infidelidade, vamos supor que é feita e depois começa a evoluir para agressão dentro do lar, esses conselhos, qual seria uma posição ideal para esses tipos de casal? A princípio, conselheiro e terapeutas não salvam nem restauram casamentos. Nós apenas temos ferramentas, de acordo com aquilo que nós estudamos e acreditamos, com aquilo que está na palavra de Deus, e a gente fornece ao casal e eles decidem continuar ou não. Para casos de violência, eu, particularmente, em Grácia, aconselho que a pessoa saia. Porque por causa da raiva, de repente pode pegar numa faca. Eu trabalhei, por exemplo, algum tempo com o presídio feminino, e estavam lá cerca de 60% ou 70% de mulheres vindas da cadeia de Viana, na altura, que matou o marido. Apanhou a vida inteira e naquele dia o marido foi a pensar que ia dar mais uma chapada, ela encontrou com uma faca a fazer a salada, levantou a faca e matou. Então, para caso de violência, se possível, convém sair até que essa raiva baixe, para tentar conciliar. Nós também sabemos que tem aí uma parceria com a Rádio Benguela e tem falado um bocado Mambos de Casais, Sim. né? É o nome do programa, Mambos de Casais. Sim, é o nome do programa. E eu também acompanho no Facebook algumas publicações é como se fossem alguns princípios, Umas dicas que tenho algumas publicado. dicas. Aonde é que vem essa inspiração? Primeiro das dicas e depois como é que evoluiu para a rádio? Certo. Todas as dicas que eu tenho publicado têm um fim cristão, mas a nossa perspectiva não é atingir só os cristãos. Por isso que geralmente eu não publico o versículo bíblico, mas quem entrar na discussão, naqueles comentários, depois eu entro ali para a coisa. Eu investigo muito aquilo que a palavra de Deus diz sobre casamento, sobre relacionamento, sobre lares felizes ou não. O ano passado, em novembro, terminei uma pós-graduação em Ciência da Felicidade via Brasil também. Boa. Tive que aprender sobre isso. Porque naquele casal que não dá certo, a gente trabalha, vão separar bem, mas que se deem bem, sobretudo quando tem filhos no meio. Poxa. Então, esses foram feridos e machucados, precisam de aprender a ser felizes por si, para poder então seguir em frente e conseguir outros relacionamentos, não voltar a cometer os mesmos erros. Daí então a especialização em ciência da felicidade. As dicas são conselhos de alguns vídeos também que vamos ouvindo aqui, acolá, de alguns estudos que a gente vai fazendo. São conselhos. E conselho é de graça, recebe quem quer. Poxa. Muitas vezes tem acompanhado os comentários, alguns não recebem bem, Poxa. outros vão no off. Eu respondia no off, agora eu prefiro mesmo discutir, já que é a dica que eu publiquei, vamos discutir mesmo Aí nos lá. comentários Já não estou a da responder dica. provocação, vamos mesmo Poxa. discutir lá. Até porque os conselhos é para quem está à busca, né? Não é para quem quer ganhar razão. Exatamente, e se calhar o que ele vai perguntar vai servir para outra pessoa também, então Poxa. temos estado aí a dar o nosso E contributo. como é que foi a aventura para entrar no programa da rádio? Programa da rádio, meu Deus. Como é que foi? Como é que entrou? Como é que aconteceu?
por causa de falar sobre família e casamento e por causa dos livros, fomos participando de alguns programas. No tempo já do Paulo Stone havia o programa romântico, o Paulo Stone da Conceição, a falecida Dona Filomena. Que havia aquelas dedicatórias. Sim, muito antes ainda. Muito antes. Então, de quando em vez eu vou à rádio para falar do livro, por exemplo, passou há pouco tempo o Dia dos Namorados. Como sabem que eu escrevo sobre isso, chamam-nos na rádio. Nunca fiz curso de informação, comunicação, oratória já, oratória já. Comunicação nunca fiz. Acho que é dom, eu acredito que é o dom. E fruto de um bocadinho daquilo que fizemos em educação. Poxa. Foram 25 anos a dar aulas. E eu era uma professora que não trabalhava só dentro da sala de aula. Como era coordenadora de classe, disciplina, sobretudo de educação moral e cívica, também trabalhava fora da sala de aula. Com aquelas turmas que tivessem borla, eu puxava uma cadeira, sentava debaixo da árvore e chamava, em vez de ficarem ali a fazer coisas que não devem. E conversávamos sobre coisas da vida. Acredito que foi por aí. Foi os primeiros passos. Foi os primeiros passos. A nível da igreja, o programa Voz da Igreja, eu sou um dos elementos da comunicação e imagem do círculo de oração. Nós chamamos círculo de oração de senhoras, algumas igrejas chamam sociedade de senhoras. Da minha igreja a nível da província de Benguela. Então tem que fazer reportagens, tem que acompanhar programas, ajudar a fazer programas, conferências. Então, eu sou comentarista no programa A Voz da Igreja. Falo para assuntos não só cristãos, mas assuntos também da sociedade. O programa Mambo de Casal foi um convite formulado pelo Nuno de Carvalho, a esposa, a Filomena Teixeira e o Gilceu de Almeida. E convidaram-nos para fazer parte. Eu falo de 15 em 15 dias, tem uma outra psicóloga que vamos intercalando. Não sou jornalista, mas o dom de falar está em mim, gosto de falar. Não falo bem, erro a maior parte das vezes, graças a Deus que não escrevo mal. Poxa. Agora, estamos já na reta final da nossa entrevista. Algum conselho que queria dar? Conselho, meu Deus. Se encontrasse a Ingrácia de 15 anos, que conselho daria? Meu Deus, é complicado. Acho que... não sei. Não sei que conselho daria. Eu nasci num lar cuja mãe, por ser mãe a tentar fazer papel de pai, levamos muito chicote. Então já crescemos num lar de muita correção. Para mim, tudo aquilo que eu encontro na rua de errado, ainda que eu estiver a conduzir, eu paro. Se encontrar duas crianças a lutar, eu paro o carro e tenho que ir lá separar. Se encontrar um adulto a falar disparate, eu paro o carro e vou lá lhe chamar atenção, porque ele não vive sozinho, nós somos seres sociais. Então, o conselho que eu daria, tentamos promover a paz. O mundo precisa de paz. Nós estamos a lutar por coisas muito burras. Existem lares a serem desfeitos por causa de telefone, porque o casal acha que tem que ter privacidade no telefone. E eu tenho dito muitas vezes, estamos a partilhar enquanto marido e mulher coisas muito íntimas que até Deus duvida. Não vamos partilhar telefone? Mas há quem diz que se eu entregar o meu telefone vai estragar a minha relação. O que é que tem lá? Está a esconder alguma coisa? Pois. Então, na promoção da paz, não que a gente não receba mensagens obscenas, pelo trabalho que eu faço, e muitas pessoas me perguntam por que eu estou sempre contente e estou sempre a rir, se eu não tenho problema no meu relacionamento. Todos os relacionamentos têm problema. E porque eu promovo a paz e a felicidade, alguns indivíduos acham que devem experimentar. Meu marido sabe disso. Eu recebo mensagem de conquista, para nós isso é leve, tranquilo. Então, o meu telefone e o telefone dele não tem segredo. Não que ele seja um marido perfeito e eu que seja uma esposa perfeita. Para mim, pelo menos, eu tenho dito, até o momento, nesse momento que eu estou a falar contigo, Nelito, se o meu marido tiver a fazer alguma coisa, o problema é dele. O meu objetivo é ir no céu. E a salvação é individual. Eu tento ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a nora perfeita, a professora perfeita, o profissional perfeito. Eu tento fazer tudo perfeito, porque o meu objetivo é ir no céu e é já. E para aquelas senhoras, aquelas mulheres que vão sempre cutucar o telefone do esposo? Não devem, porque eu, quando falo de privacidade, existem profissões, no caso da minha profissão, como conselheira, como terapeuta, existe um certo limite. Existem conversas
Se eu tiver a atender, por exemplo, alguém, amigo do meu marido, alguém muito próximo, o meu marido não pode ter acesso a essa conversa. E nós falamos sobre isso. Se eu precisar de um conselho dele, eu vou lhe pedir um conselho como homem e, feliz ou infelizmente, por ele ter a esposa que tem, alguns assuntos vão parar na mão dele. Eu estou a dar palestra, ele vai lá e vai responder, como se fosse palestrante. Não devem. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Cada um conhece o marido e a esposa que tem. Se sabe que o teu marido é traquino, que a tua esposa é traquina, convém não mexer, para não ver aquilo que vai te ferir. Porque tem lares, nós ainda falamos sobre isso hoje, com coisas muito expostas, a família intervém, a polícia intervém e de repente voltam a estar juntos. Então é melhor não bisbilhotar. Prevaleça o amor, a paz e o amor. E a última pergunta que geralmente eu faço aos nossos convidados. O que é a vida? Como definiria a vida? A vida, meu Deus. Ai, meu Deus, pergunta complicada. A vida para mim é viver todos os dias fazendo o seu próximo feliz. Porque por si só é impossível. Quando a gente ama algo que está no nosso ventre, eu estou a falar isso porque por causa de mulheres que estão a deitar bebês. É triste. É triste, está a acontecer. Então é viver fazendo todos os dias o seu próximo feliz. Ok. É momento para deixar aí para redes sociais, algum contato. já passou aqui um conselho. Facebook. Como alguns dizem, o teu minuto. Facebook em Grácia da Cunha Rodrigues. O meu WhatsApp é público. Ainda continuo a usar o 922 35 1509. Ainda não mudei, pretendo mudar porque esse é o número de serviço e agora ficou meu. Ai, meu Deus. Instagram com o mesmo nome, em Grácia Rodrigues. Existe uma outra rede? Não sei. Insta, TikTok. TikTok também com o mesmo nome, em Grácia Rodrigues. Eu acredito que, para quem nos ouve, se calhar ferimos sensibilidades, nos perdoem. Nós temos esse lado sincero, por isso é que eu dei muitas voltas ao senhor Nelito, não queria falar. Eu tenho problema, gosto de falar a verdade, e a verdade às vezes machuca, fere. Um abraço ao Dr. Vladimir Samuel Dias, o representante do Inalud em Benguela neste momento. Continua a ser a boss dele, sou assessora, ele sabe disso. Estamos aqui para prestar ajuda e apoio naquilo que ele precisar. Ao meu marido, que infelizmente acaba sendo exposto nesse tipo de entrevista, não tenho como, eu falo sobre casamento, tenho que falar da minha vida pessoal, não posso falar da vida dos outros. Aos meus filhos, que também acabam caindo nessa rede, agradeço a eles pela disponibilidade e por terem me percebido. Hoje é domingo, se calhar a senhora estaria em casa com eles, estou aqui, fruto do meu trabalho. Às vezes fico muito ausente como mãe, como esposa, mas eles entendem. Se fosse uma palestra, eles estariam aqui todos. A minha cultura agora é essa, quando dou palestra, o marido vai, os filhos vão e ninguém fica para trás. Ok. Obrigado. Viemos aqui para mais um Convidados e esperem que continuem a acompanhar a página.